ano. Olha que noite linda, bom dia para você que está sintonizado com a gente nos episódios gravados, para você que está no qualquer lugar, seja no trânsito, em casa, no trabalho, ou na faculdade, ou na escola. Se você estiver na reunião de pais dos seus filhos, seja compreensivo com seu filho. Foi diferente quando minha mãe me viu que eu troquei a tabuada do 7 com a do 8. Não me pergunte como. Vamos iniciar nossa noite com muita alegria e com muita gratidão, pois mais um mês se inicia. E o que combina com gratidão? Prece. Vamos para a prece inicial? Eu gostaria de chamá-la a própria, ela, Isabel Martins, para fazer a nossa prece inicial. Bora lá, Paloma. Boa noite a todos e a todas que nos ouvem. Que possamos, nesse momento, asserenar os nossos pensamentos e lembrar do Mestre Nazareno, que acolhe a todos nós. Pensemos e vibremos para momentos de paz, para que no nosso planeta possa prevalecer a luz. Imaginemos nosso Mestre amado a nos abraçar e que possamos pedir-lhe, Mestre Jesus, envolve-nos nesse teu amor tão grande, ajuda-nos a encontrar as respostas que nós buscamos e que na noite de hoje possamos, através do nosso convidado, fazer as melhores reflexões para sermos, não amanhã, mas hoje, pessoas melhores. Fica conosco, divino amigo, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, vamos para a música, para dar aquela harmonizada, para a gente receber o nosso convidado com muita gratidão. Cadê ele? Cadê ele? O homem, o próprio DJ JP. Solta o som, menino. Quando o assunto é vacinação, a maior parte das pessoas pensa logo no calendário de vacinas das crianças, mas esquece que os adultos também devem estar com as vacinas em dia. Durante o ano, há o período de festas que atraem turistas de diversas partes do mundo e a transmissão de doenças até então inativas se torna mais fácil. Além disso, sempre existe a possibilidade de ter que viajar a trabalho para lugares onde uma determinada doença esteja ativa. Entre as doenças cujas vacinas são necessárias para adultos, podemos citar hepatite B, que é dividida em 3 doses, tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba, rubéola, e a dupla adulto, que previne a difteria e tétano e deve ser tomada a cada 10 anos. E ainda a famosa febre amarela, que também é uma vacina que deve ser tomada a cada 10 anos. Proteja a sua saúde. Mantenha o seu cartão de vacinação sempre em dia. Essa manhã senti você chegar, dou todo o meu ser, belo jardim, pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui, dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou, voltei a te buscar. Me faça mais leve, quero flutuar no voo da vida. Venha me levar, me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar.
chegar. Dou todo o meu ser, belo jardim, pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou. Voltei a te buscar. Me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Eita, que fevereiro chegou, menino! E com muita alegria, vamos iniciando nossa noite de hoje com o coração repleto de luz. E vamos preparar as cumbucas de cuscuz, água fluidificada e sintonizarmos também no chat da Web Rádio, no site ou no aplicativo você encontra a parte do chat. Use com sabedoria para poder interagir aqui com a gente, com dúvidas, questionamentos ou comentários. E vamos receber com muita alegria o nosso querido Alcides, do Centro Espírita Lar dos Humildes, que irá falar sobre o tema carnaval. Sim, aquela festa que tem cheiro de suor, que às vezes você pode pegar um impinja só de chegar perto. Pois é, no meu caso da impinja passa o bobopeto que passa no instante. Boa noite, senhor Alcides, seja muito bem-vindo. Bora lá, vamos saber o que tem o burucutu do carnaval. Boa noite, Paloma. Boa noite às amigas aqui nos bastidores, o João Pedro, que nos põe no ar, não é? Agradecimento a ele. E saudando também os nossos espectadores que nos acompanham, de seus radinhos ou de seus computadores ou celulares. E rogamos as bênçãos de Deus para todos.
Realmente estamos entrando em fevereiro, Paloma, e se aproxima essa data, não é? Que já é bastante antiga e que teve as suas raízes lá na Europa, mas que encontrou no Brasil um terreno muito fértil. É uma festa de muita alegria. Isso aí a gente não pode negar. E podem ter certeza que de nós e da doutrina espírita jamais sairá qualquer palavra de censura a essa festa popular. Porque, na realidade, não é o carnaval que é ruim, não é o carnaval que provoca o mal. São as pessoas. Pessoas com pensamentos malévolos, pessoas que se alimentam de fazer o mal e que aproveitam esses dias em que as pessoas estão mais liberadas, estão mais abertas, mais sujeitas à influenciação. E existe uma outra forma de influenciação que nós não vemos com os nossos olhos da carne, mas que ela é muito real. Na questão de número 459 de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar Allan Kardec perguntando às entidades codificadoras se os espíritos podem interferir em nossos pensamentos, em nossas ações. E essas entidades responderam muito mais do que possais imaginar. De a miúde, são eles que nos dirigem. Então, partindo dessa resposta, a nossa preocupação aumenta muito em relação a esses dias festivos. Porque tem uma canção, né, do Caetano que diz que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Mas na visão espírita, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. E como vão? São muitos que vão atrás do trio elétrico, não atrás com interesse no trio elétrico, no carro, né, no caminhão, né, de som, mas naquelas pessoas que estão ali pulando atrás do trio elétrico e liberando uma camada de energia muito grande. E eles se alimentam dessas energias, eles sugam essas energias. Então, a nossa preocupação como espíritas não é com o carnaval, mas sim como as pessoas brincam esse carnaval. Porque há companheiros e companheiras que se guardam o ano inteiro, mas quando chega esse período carnavalesco, nesses dias, né, consagrados a essa festa, eles se soltam, não é? Se liberam e mostram, não vamos dizer uma outra face, mas mostram a verdadeira face, que ficou oculta durante os outros dias do ano. Então, de nossa parte, jamais sairá alguma censura, porque todos nós, seres humanos, temos um direito sagrado que se chama livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é tão sagrado que nem Deus, que nos criou, interfere. Então, se Ele, que é o Criador, não interfere, quem somos nós para interferir? Quem somos nós para dizer que A ou B estão errados em brincar o carnaval? Não. Cada qual tem a sua liberdade de pensar e a sua liberdade de agir. Agora, uma coisa nós aprendemos com a doutrina espírita: nós podemos fazer tudo o que quisermos, mas depois vem a conta. Teremos que colher aquilo que plantamos. Então, se nós fizermos boas plantações, colheremos bons frutos. Mas, se ao contrário, essas nossas plantações forem equivocadas, logicamente que essa colheita será de dores. Então, é muito importante pensar antes de entrar em determinadas folias, não é? Em determinados ambientes, porque eles podem estar saturados, carregados de vibrações de baixo teor espiritual. E isso vai nos afetar.
mas afetará muito mais aqueles que são médiuns ostensivos, aqueles que têm a mediunidade aflorada. Esses certamente sofrerão uma influência muito maior, porque num grupo, né, num salão de alegria, né, de festividades, aqueles espíritos que estão ali por cima, controlando os encarnados, né, que somos nós, eles não vão se preocupar com aqueles que estão ali já, que já são, digamos assim, partidários dos seus desejos. Mas se chega ali naquele ambiente um médium, uma pessoa que já tem um pensamento diferente, voltada para o bem, aí a coisa toma uma feição diferente. Eles vão para cima desses, tentando arrebanhá-los para o seu reduto. E nós vamos focar principalmente essa nossa conversa no livro intitulado Nas Fronteiras da Loucura. Esse livro foi publicado na década de 80, através do médium Divaldo Pereira Franco, não é? E o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que ditou essa obra. E nesse livro, nós vamos ver um trabalho maravilhoso, dirigido pelo Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, segundo o relato do Manuel Filomeno de Miranda, a partir desse livro, ele vem relatar aquilo que ele já vinha fazendo há muito tempo antes. Ele monta um hospital de campanha no plano espiritual nas principais cidades do nosso país. E esse livro ele é focado no Rio de Janeiro, aonde o carnaval tem assim um sentido mais aguçado, não é? Pela quantidade de turistas que atrai e também pela quantidade, não é, de malfeitores encarnados e desencarnados. Então, ali nesse livro, ele vai descrevendo o trabalho magistral, humanitário, que o Dr. Bezerra de Menezes realiza no plano espiritual, socorrendo aqueles que estão sendo vítimas de atentados, de assassinatos ou de suicídios. E essa equipe, então, vai socorrendo essas almas e encaminhando-as para os devidos hospitais na espiritualidade. Vejam bem que lá no Rio de Janeiro, onde essa obra ela dita esses momentos, esse hospital de campanha ele foi construído no Campo de Santana. O Campo de Santana ele fica ao lado com o Hospital Souza Aguiar, que é o maior hospital do Rio de Janeiro de socorro a feridos, a acidentados. Digamos que seja mais ou menos 3 do nosso IJF, para vocês verem a quantidade de pessoas que ali é socorrida. E ele montou exatamente nesse ponto, muito próximo a esse hospital que atende os encarnados. E ali ele realiza uma série de atendimentos. Eu recomendo que vocês, quem não leu, procure ler esse livro, Nas Fronteiras da Loucura. E nós vamos ver cenas assim muito edificantes e educativas para nós. E quase no final do livro, ele narra a história, uma história muito interessante, que ele intitulou Trama na Treva. São 2 casais que estavam ingressando na doutrina espírita, mas que gostavam de carnaval e queriam se despedir do carnaval nesse ano. E eles então vão para uma festa num clube noturno, e era a intenção deles somente pular, brincar, se distrair, não é? Então, o Manuel Filomeno de Miranda, ele narra, e eu vou ler para vocês, não é, para que vocês tenham uma ideia da importância do trabalho da espiritualidade nesses dias, e como é importante que as casas espíritas colaborem, porque até a publicação desse livro, lá no Rio de Janeiro, onde eu estava na época, as casas espíritas fechavam totalmente.
só abriam na quarta-feira de cinza. Então, a partir desse livro, as casas espíritas passaram a fazer reuniões de estudo, reuniões de vibração, para auxiliar a espiritualidade, doando energia, né, dos encarnados. E, por falar nisso, nós convidamos aqueles que desejarem, o nosso Lar dos Humildes, já muito antes da pandemia, só teve uma interrupção na pandemia, porque foi obrigado por lei a fechar. Nós realizamos o plantão do carnaval. Começa no sábado, 15h30, todos os dias, sábado, domingo, segunda e terça, de 15h30 até as 18 horas. De 15h30 às 17 horas, nós vamos realizar um seminário sobre mediunidade e obsessão. E de 17 às 18 é uma reunião chamada Hora da Prece, aonde nós estaremos vibrando pelos carnavalescos, né? Que, por incúria, não sabem os riscos que estão correndo. Bom, então nos diz o Manuel Filomeno de Miranda. Já passava de 1h da manhã de quarta-feira, no final do carnaval, né? Quando o doutor Bezerra foi notificado por coordenador do Centro de Comunicações. Olha como eles são aparelhados, né? Um Centro de Comunicações. De uma nefasta cilada que bandoleiros e sequazes da treva armavam para alcançar e malsinar alguns foliões que se divertiam quando retornassem ao lar. Quer dizer, a trama aconteceria após a saída do clube. Alguns desses espíritos maldosos mantinham prebendas de vingança em relação às pessoas que espreitavam, desejando nas circunstâncias que se apresentavam favoráveis. As pessoas objetivadas iniciavam-se no estudo da doutrina espírita, qual ocorreria em qualquer outra escola de fé e de serviço ao próximo. Então, não era só porque eles estavam no espiritismo, mas porque qualquer religioso sincero poderia estar correndo o mesmo risco, né? Vinculadas ainda aos divertimentos que lhes constituíam a razão de júbilos e emulação para a vida. Eram 2 casais, pais dedicados, que juntos interessavam-se pela filosofia imortalista, né? Pela filosofia espírita, em razão de mediunidade que aflorara numa das senhoras, de nome Júlia, oferecendo manancial de consolação e campos para estudo. Então, uma das senhoras era a Júlia, que estava iniciando seus trabalhos mediúnicos. O esposo da médium, doutor Otávio, era Esculápio, era um médico, né? Consciente e dedicado, logo prontificando seu atendimento gratuito aos enfermos. Então, na casa espírita que eles iriam trabalhar, ele se doaria gratuitamente como médico para atender os necessitados que não podiam pagar, na sede da entidade, quanto no próprio consultório. O outro casal, Marcondes e Raulinda, procedia da nossa esfera, quer dizer, da esfera espiritual, sob carinhosa recomendação de produzir bem na atual etapa reencarnatória. Ele, engenheiro civil, sonhava em realizar uma obra social de amparo menor em moldes cristãos. Então, vejam que todos 4 tinham assim, pensamentos muito elevados de ajudar o próximo. Júlia, com os registros mediúnicos em fase de educação e sem maiores reservas de conhecimento técnico da faculdade, tornava-se compreensivelmente instrumento das entidades esclarecidas, mas também, sobretudo, por motivos óbvios dos portadores de perturbação ou maliciosos, com os quais é mais fácil a sintonia mental. Então, todo médium que está iniciando seus estudos e educando a sua faculdade mediúnica, ela está muito sujeita. É como se fosse um imã que atrai
o ferro, né? O ímã atrai o ferro. E o médium iniciante, ele atrai as entidades para si. Então, por isso que é muito perigoso para o médium, principalmente para o médium iniciante, né? Estar em ambientes muito carregados, onde tenha bebida alcoólica, né? Onde tenha uso de drogas, porque ali estão entidades verdadeiramente monstruosas que se alimentam dessas viciações. Júlia, que ainda não se firmara nos postulados e na gravidade da adoção do comportamento espírita, embora pessoa de excelentes dons morais e culturais, havia pressentido que muito na sua vida, a partir de então, iria mudar, como de fato ocorre. Divertamo-nos a valer, será a nossa despedida do carnaval, já que nos encontramos no pórtico de uma vida nova, a fim de não ficarmos no futuro frustrados. Teremos recordações agradáveis que nos darão alegria. Então, veja o pensamento dela. Eles estavam digamos assim, se despedindo daquelas festas, porque adotariam agora uma postura diferente, né? Não é porque o Espiritismo proíbe de maneira nenhuma, mas a própria pessoa é que faz essa seleção natural. No ambiente convulsionado da orgia, naturalmente que a médium terminaria por assimilar altas cargas de fluidos perniciosos, que lhe perturbariam o equilíbrio, tornando-se fácil presa de situações e influências nefastas. Fomos então com uma equipe ao local onde se encontrava. Então, o doutor Bezerra foi notificado, ele foi para lá com uma equipe, né? Aí ele começa a dizer, eram 6 espíritos de terrível catadura, que não ocultavam as disposições infelizes que o animavam. Faziam-se dirigir por cruel e indigitado ser que vociferava contra os a quem odiava. Então, esse grupo de espíritos muito raivosos estava sendo dirigido por um mais raivoso ainda. Irei utilizar-me de Júlia, o chefe dessa gangue falando, né? Irei utilizar-me de Júlia, que vocês conhecerão, atirando sobre ela um maníaco sexual, embriagado para gerar confusão. O objetivo era esse, gerar confusão. Antes de inspirá-la a bebida, a absorver o agradável odor do lança-perfume, para aturdi-la. Enquanto ela se entrega à libação, atuarei sobre Otávio, que relutará cedendo aos apelos da mulher amada. O amor dessa gente é ótimo veículo para os nossos planos. Sorriu sarcástico galhofeiro. Vocês se encarregarão do atordoamento de Marcondes e Aulina, do outro casal. A este tempo, engajados na farra dos amigos. Nessa hora, quando se encontrem aturdidos, eu trarei o maníaco, que não será difícil de encontrado. Num ambiente desse, né? Criando uma situação que eles não suportarão, que se degenerará em discussão e agressividade. Novamente gargalhou, escarnecendo. Farei que saiam precipitados e tomem o carro. Fez uma pausa de suspensão do assunto proposital e concluiu frio e calculista. Com a mente desarvorada sob a ação do ódio, tomá-lo-ei arrojando o automóvel contra qualquer outro veículo, ou edifício, árvore ou abismo, o que me parecer melhor. Então os teremos. O plano era perfeito para ele, né? Aí um deles grita, perfeito, ideal, bradaram os comparsas eufóricos selvagens. Aí ele diz, mãos à obra, partamos, ordenou o macabro dirigente da empresa malfadada. Aí, nesse momento, surge, né, a ajuda espiritual. Nesse momento, quando se dispunham a partir, o nosso abençoado mentor, Dr. Bezerra de Menezes, fez-se perceber, o que lhes causou instantânea reação de desagrado, se não de revolta.
Então, o doutor Bezerra se faz visível para eles e eles ficam com muita raiva. Aí o chefe diz, né, irmãos, já é tempo... não, desculpa, é o doutor Bezerra que fala. Irmãos, já é tempo de cuidardes da vossa paz. Não o escutem, redarguiu o malfeitor-chefe. Ele é conhecido como perturbador dos nossos planos e serve do outro lado da linha, quer dizer, o lado do bem. Seguíramos para aquele local com um grupo de cooperadores do trabalho, entre os quais se encontrava um eminente sacerdote que mourejava naquela cidade e ficara conhecido pela sua bondade e sabedoria. Atendendo ao convite mental do instrutor, o abençoado religioso aproximou-se e distendeu as mãos aos atônitos sofredores que os contemplavam, sem saber que dizer ou fazer. No silêncio espontâneo que se fez, ouvimos o antes odiento obsessor exclamar: Frei Arnaldo? Então o chefão viu o sacerdote e gritou, né? Já conhecia ele, Frei Arnaldo, e subitamente dominado pelo eclodir de emoções duramente represadas, tombou de joelho a suplicar: confessai-me que sou um desventurado, a fim de que possa alcançar o perdão de Deus e consiga rever minha mãe. Olha a transformação diante do sacerdote, né? Confessemo-nos ao Senhor, ripostou o sacerdote, e arrependamo-nos sinceramente, dispondo-nos para a recuperação pelo bem que nos impusermos fazer. Doutor Bezerra trouxe então a amorosa anciã, que abraçou o revel comovida, dizendo: o Senhor ouviu as nossas preces, meu filho. Sem delongas, ele atirou-se-lhe nos braços, como se fora uma criança indefesa a chorar. Os demais, diante do inesperado, cederam ao apelo e pediram ajuda, que lhes foi ministrada, sendo todos conduzidos ao posto de socorro. Então, aí nós vimos, né, a ação do bem. Doutor Bezerra, certamente eles não ouviriam a ele. O que ele fez? Ele sabia da existência desse padre e convidou-o, né, para auxiliar. Então, diante dele, a trama foi desfeita. Tá? Então, Fran, a gente continua nas perguntas, né? Show de bola, seu Alcides. Então, bora se preparar para o nosso intervalo. Enquanto o DJ JP está com a sua gatinha preta no colo, ele vai soltar o som. Enquanto isso, bora pegar nosso refil de cuscuz e água frutificada. Até já já! Você sabia que 41 mil toneladas de alimentos são desperdiçadas todos os dias no Brasil? 25 milhões de pessoas poderiam ser alimentadas todos os dias com os alimentos desperdiçados no país. Entre os produtos, frutas, hortaliças, raízes e tubérculos são os mais descartados. Quase metade do que é colhido é jogado fora, de acordo com os dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. O Brasil ainda não tem uma política nacional que regule iniciativas de combate ao desperdício de alimentos e defina o destino de sobras do processo de produção, comercialização e consumo. Mas na Câmara dos Deputados tramitam atualmente quase 30 projetos de lei com esse objetivo. Faça sua parte. Leve sempre uma lista de compras ao supermercado para que você compre apenas o necessário. Seja um consumidor consciente, não desperdice. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar quando penso em Jesus.
Estamos de volta e com o coração repleto de amor, pois quando a gente pensa em Jesus, a gente só quer amar. E vamos iniciar o nosso Pinga Fogo no Cuscuz. Boa noite, um cheiro, um cuscuz com queijo para a Márcia, que está sintonizada com a gente no chat. E vou soltar o Parlez-vous, Françoise Marie, que ele aussi d'écouter toi. Ave Maria, Paloma, o papai deve ter se incomodado com esse teu francês, eu acho que todos nós, mas vamos lá. É interessante a gente falar sobre o carnaval. Tem uma psicografia datada de janeiro de 2001, na Revista Internacional de Espiritismo, que ela fala o seguinte: tem um espírito equilibrado em face do bom senso que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas de carnavalescas. Isso é uma psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, né? Eu esqueci de dizer. Então, a gente observa que o nosso querido Chico, ele já alertava, né, nesses momentos de sandice, onde utilizando, parafraseando na carne, tudo vale, né, o sentido da palavra carnaval, esses desregramentos. Aí eu queria que o senhor comentasse essa frase dele, porque ele é um apelo para que a gente compreenda a seriedade de um erro que a gente comete em uma encarnação, pode comprometer nossa encarnação inteira. O som não está ligado. Desculpe. Essa sua informação é muito importante, porque a maioria das pessoas não tem ideia do que acontece por trás do carnaval. O carnaval, ele é dirigido principalmente pelas trevas, né? Por espíritos muito animalizados ainda, que conseguem uma entrada, digamos assim, uma aproximação maior nesses dias em que as pessoas estão com o pensamento voltado para esses momentos com outros pensamentos, não é? Que não é só a alegria de brincar, de dançar. Isso já foi coisa do passado, né? Nos anos 20, 30 do século passado, quando as pessoas se respeitavam mais, quando a população do planeta, até a finais da Segunda Guerra Mundial, era aproximadamente de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas na face da Terra. 50 anos depois da Segunda Guerra, que terminou em 45, no ano 2000, o censo, que era de 2 bilhões e 400 milhões, vejam bem, passou para 6 bilhões de habitantes, em 50 anos. Então, nesses primeiros anos do século XX, as pessoas que estavam encarnadas ou reencarnadas, elas tinham outros propósitos, mas, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, houve uma liberação geral nos planos espirituais inferiores. Então, vieram, né, foram reencarnando espíritos, não vamos dizer que todos que reencarnaram nessa época foram espíritos maus, né, espíritos infelizes, revoltados com Deus, não. Muitos bons vieram também junto com eles, nessa leva. Mas acontece que aí a coisa complicou. Então, hoje em dia, as pessoas que vão para essas festas, eles vão com outros objetivos, porque há um relaxamento maior das autoridades policiais, o efetivo diminui, né, dos militares nas ruas, dos policiais, então eles ficam mais livres para usar drogas, para beber acima do limite. Então, há muitos acidentes de trânsito, há muitas violações de mulheres, né, que
meses depois do carnaval, vão cometer muitos abortos, porque são gravidezes indesejáveis que não foram elaboradas com amor, mas sim pela violência. Então, muitas catástrofes morais vão ocorrer após o carnaval. Sem falar das doenças transmissíveis, né, sexualmente transmissíveis, AIDS principalmente. Então, tudo isso é fruto de alguns dias que eles consideram de muita alegria. Não repetimos, não estamos dizendo isso com a intenção de dizer que o carnaval é amaldiçoado, que as pessoas devem fugir, não. Acredito que todos nós temos a liberdade de escolher. Então, aqueles que gostam, né, participem, mas que procurem se resguardar, principalmente as jovens, né, do sexo feminino, que são as mais cobiçadas nesses dias e que também, infelizmente, se deixam envolver, não é, por esses atrativos. Mas não cabe a nós julgar de maneira nenhuma. Cada um de nós, como falamos no início, colherá aquilo que plantou. Então, devemos refletir: será que vale a pena? Será que não seria melhor um retiro numa praia, numa montanha, para conversar com amigos, né? Estar mais estreito com a família? Será que não seria melhor? Mas isso fica ao bel prazer de cada qual, não é? O Espiritismo não proíbe nada, ele simplesmente conscientiza com os seus postulados, com os seus conhecimentos. E com isso, a liberdade aparentemente é maior, mas não é. É porque, ao mesmo tempo que o Espiritismo vai dando essa liberdade, ele vai conscientizando. Então, as pessoas começam a refletir: será que isso vai me fazer bem? Será que estando num ambiente desse eu vou ganhar alguma coisa, física e espiritualmente falando? Então, vai caber a cada um de nós selecionar. Tá? Muito bom as suas colocações. Fala, Elis. Acho que alguém Elis? Diga aí. tinha dado a mão antes, mas tudo bem. Boa noite, seu Alcides. Enquanto Boa o senhor noite. falava, eu recordava de uma conversa que eu tinha com um companheiro espírita sobre a moda do nosso tempo. Eu ia falar a última moda, mas não acredito que não chega a ser a última. Mas é a questão do poliamor, né? Que está muito em voga a ideia de você ter vários companheiros no mesmo relacionamento. E aí, eu queria que o senhor trouxesse para a gente o que o Kardec, né, o que os espíritos falam sobre isso, porque em conversa com essa companheira espírita, ela até nos dizia que achava que isso era uma evolução espiritual. E eu acho que o Livro dos Espíritos tem uma notinha bem interessante para a gente pensar sobre essa questão do poliamor, né? Olha, mais uma vez aí entra a questão do livre-arbítrio, né? Tem pessoas que elas se consideram as donas da verdade. Então, para ela, isso aí é o suprassumo do avanço, né? Futurístico, que no futuro será assim. Não, pelo contrário. Nós estamos no finalzinho da época das barbáries, né? Então, tudo isso está eclodindo. Com o advento da regeneração instalada no nosso planeta, todos esses espíritos que provocam essa forma de pensar não estarão mais aqui. Então, isso não é futurismo, isso aí digamos assim, coisa do passado. Mas no passado recente, não. Do passado dos primórdios da civilização, onde os homens atacavam todas as mulheres, tinham quantas mulheres quisessem, não é? Então, voltar a isso é regredir, não é avançar. Então, se a pessoa tem uma, duas, três, 10 pessoas que se relacionam ali sexualmente, porque não é relação de amor, é relação de sexo somente, essa pessoa não tem ninguém. Ela tem vários, mas não tem ninguém. Ela é fruto da alimentação de espíritos desencarnados
que se locupletam desse tipo de ambiente. Eles querem orgia, eles querem mais sexualidade aflorada em todas as pessoas. É isso que eles desejam de nós. Mas aqueles que já têm um pouco de esclarecimento, certamente não vão entrar, não vão cair nessa cilada. Isso é uma verdadeira cilada. Então, o futuro realmente é o amor, e não a extravasação dos instintos carnais. Não estamos aqui falando em puritanismo, não, de forma nenhuma. Estamos falando em bom senso, em equilíbrio, porque a pessoa que tem um outro ser que ama e que dá e recebe amor, ele é muito mais feliz do que esse que tem 10 e não tem ninguém. Agora, quando voltar ao plano espiritual, vai se defrontar com todas essas entidades e aquelas que alimentavam essas outras. E vai ser um verdadeiro joguete nas mãos desses espíritos que só querem se satisfazer os sentidos materiais, sentidos físicos, não é? Que, apesar de estarem desencarnados, ainda alimentam isso nas suas mentes. Tá, Elis? É interessante, eu estava dando uma olhada enquanto a Elis estava falando, né, sobre essa questão. E o Kardec, lá na questão 700, deixa eu só olhar aqui, e 701 do Livro dos Espíritos, ele informa que a monogamia, ela marca, ele não usa a palavra monogâmica, ele usa a palavra poligamia e monogamia, não usa poliamor. Porque isso aí é marketing, viu? Para impor uma ideia que se diga atual. Mas na questão 700 e 701 do Livro dos Espíritos, ele forma que a monogamia marca um progresso na marcha da humanidade. E ele ainda continua com essa fala, quando ele diz assim, é na monogamia que se encontra a possibilidade de refrear os instintos primitivos que propunham ao homem a cópula indiscriminada e realizada com todos, sem distinção. Então, ele fecha, né? Até nisso, Kardec é maravilhoso, educador. Essa forma de ter vários é como os animais, não é? O animal é regido pelo instinto. Então, o cão, ele sai na rua e toda cadela que está no cio, ele vai copular com ela. E nós, seres humanos, que já raciocinamos, que refletimos, que já somos guiados pela razão e o bom senso, vamos fazer e vamos voltar atrás para simplesmente extravasar esses apetites que ainda dominam a maioria das pessoas. É uma energia muito forte, a energia sexual, mas a mente esclarecida é maior. Fala, Isabel, é contigo. Alcides, é muito interessante sua fala, porque os nossos ouvintes, eles têm que compreender que a doutrina espírita não vai dizer não pode, não faz. Mas a gente, ao mesmo tempo, tem a obrigação de levar esse alerta, como você trouxe, né? É um alerta para aqueles que nos ouvem, porque, sendo espírita ou não espírita, nós preferimos a mudança do ambiente, né, Alcides? Aqui onde eu moro, na questão central, desde sexta-feira, tem ocorrido assassinatos, desequilíbrio. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, por que o ambiente muda? Por que fica diferente o ambiente nesse período? Isabel, o ambiente muda porque os encarnados chamam pelo pensamento essas entidades que estavam afastadas, que estavam quietas. Então, com aquele pensamento, né? O carnaval vai chegar, eu vou para a praia e vou pegar todas, e vou tomar todas, e vou cheirar tudo, não é? Então, no momento em que ele pensa, ele está chamando essas entidades. Aí imagine a quantidade que vem ao nosso encontro. E para aqueles que não pensam e que vão, às vezes, distraidamente para um ambiente desse, como foi a história que eu li, a intenção deles era só se despedir do carnaval. Mas eles contavam com o inimigo de outras encarnações, que queria, aquele momento, planejar aquela trama
para fazer com que eles desencarnassem no acidente. Então, nós encarnados, nós, assim, de uma maneira geral, não estou dizendo nós aqui que já pensamos diferente, atraímos para cá, para o nosso ambiente, esses seres que a única vontade deles é fazer tudo que os encarnados podem fazer e indiretamente se alimentarem dessas energias, né? Realmente é uma coisa assim, muito preocupante. E você disse muito bem, doutrina espírita não proíbe nada. Ela é uma ciência. E vocês já viram a ciência proibir alguma coisa? Não, a ciência estuda os fatos. A doutrina espírita também, ela não tem essa pieguice, não é? De dizer que isso aqui é pecado, que isso aqui faz mal. Não, é o bom senso individual que vai selecionar aquilo que nós devemos ou não fazer. Nós não dependemos de ninguém para nos dizer o que devemos fazer. Nós estudamos as leis divinas, as leis do mundo, para diferenciarmos o que é bom e o que não é bom. E é lógico que uma pessoa inteligente vai se aproximar do que é bom, não é? Eu acredito que sim. Questão de bom senso. É interessante, né, Isabel? A gente vê que do lado de lá tem os espíritos ainda numa situação bem delicada, mas a minha pergunta é: e os espíritos do bem? Aumenta o trabalho desse pronto-socorro espiritual do lado de lá? Aumenta? Tem quantidade de espíritos do bem, de enfermeiros, de médicos, para atender esse pronto-socorro enorme do planeta? Vocês imaginem, né? Que se a quantidade de espíritos que promovem a dor, promovem os assassinatos, né, os suicídios é grande, imagine esse contingente para amparar aqueles que sucumbem, né, que tombam nessas festividades. É um número muito grande. Graças a Deus que a cada ano algumas pessoas desencarnam já no bem, em condições melhores de ajudar a esses que sofrem. Então, essa quantidade também é muito grande, mas nunca se aproxima da quantidade daqueles que querem o mal. Mas um só que faz o bem vale por 1000 que pensam no mal. Mahatma Gandhi dizia, né? Quando o homem atinge a culminância do amor, ele destrói o ódio de milhões. Um só consegue destruir o ódio de milhões. Foi o que ele fez. Ele, na Índia, ele conseguiu conter os indianos e os paquistaneses e fazer com que eles não fossem tomados pela violência. E, com isso, conseguiu a libertação da Índia do jugo da Inglaterra. Então, o bem é menor, mas ele tem uma força muito maior do que a do mal. Que maravilha, né, esse manancial. Paloma, é com você. Muito, muito obrigada. Gente, vamos encerrando a nossa noite com um coração repleto de gratidão por compartilhar o conhecimento sobre o carnaval. Como o Sócrates falou, né? Nós temos o livre-arbítrio, mas o que nos resta é ter a consciência para a gente possa ter nesse momento, seja vibrando por aquele irmão ou vibrando coletivamente. Então, bora finalizar com a prece final? Bora! Eu gostaria de chamar a nossa querida Françoise Marie, por favor. Valeu, Paloma. Vamos unir os nossos pensamentos, os nossos corações, em uma só batida, em um só pensamento, para que possamos envolver o nosso planeta em vibrações de amor, de paz, de tranquilidade. Nesse período que vem ao nosso orbe terreno, que saibamos estar equilibrados, calmos, e não nos deixemos levar pelas quedas, pela falta de paciência. Acalma, Senhor, os nossos corações e que sejamos vigilantes, trabalhadores,
que possamos exercer o verdadeiro sentido da nossa existência, que é palmilhar aquilo que o Mestre falou, com seus exemplos, com suas palavras, com as suas parábolas, que todo esse ensinamento possa recair sobre nós nessas semanas que são um pouco turbulentas, tanto para as nossas mediúnicas como para o nosso trabalho dentro da casa espírita. Muito obrigada, Senhor, por conhecer essa doutrina de amor, que nos faz querer nos reformarmos intimamente. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Gente, não esqueçam, bebam bastante água, porque esse calor, esse menino chamado El Ninho, tá dando só uma baforada de quintura no cangote tudinho, já não aguento mais essa quintura. Então, quem tiver piscina, parabéns. Quem não tiver, beba bastante água, porque é essencial. E, além da prece, que nos faz seguir juntos e misturados nessa nada mole encarnação, pois a prece, ela é a nossa bússola. Fiquem com Deus e a espiritualidade benfeitora. Até a próxima quinta, com mais Cuscuz com o Espiritismo. Tchauzinho.